Oi gente, meu nome é Calisto, sejam bem-vindas para mais um vídeo desse canal. Nesse canal eu falo sobre lei da suposição, manifestação, falo sobre consciência, mostro como você se tornar a sua melhor versão e também a gente faz outros vídeos sem ser sobre lei da suposição, vlogs, rotina, tudo gente, você encontra tudo nesse canal porque eu sou bem eclética. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer respondendo um comentário, porque querendo ou não, os vídeos que eu tinha marcado pra fazer era como se fossem soltos e ela resumiu numa pergunta só, que é: como ter um glow up com a lei da exposição, como mudar completamente a aparência, o corpo com a lei da exposição. Gente, nesse vídeo eu vou falar como que eu fiz e como você também pode fazer de outras maneiras se você não quiser fazer do jeito que eu faço, porque cada um tem seu jeitinho, mas eu vou contar como é que foi o meu jeito. Primeira coisa, gente. Ai, gente, tá sem a intro porque o YouTube bloqueou de fazer a minha intro. Gente, tão bonitinha ela era, né? Só que o YouTube ele bloqueou. Eles não perder essa questão de alavancar, conhecer, alcançar mais pessoas, né? Eu tirei a intro, então tá sem intro. Gente, eu vou falar o que eu fiz pra vocês. Primeira coisa, gente. Eu conheci a lei da exposição nos meados de 2024, tá bom? Bem no, se não me engano, foi na metade do ano de 2024. E não foi fácil, gente, foi difícil porque eu tinha muita crença, obviamente. As minhas crenças atrapalharam muito porque a gente sabe que nada é impossível na lei da exposição. Então o que realmente atrapalhou foi meus pensamentos intrusivos, meus pensamentos negativos. Então a primeira coisa que eu faço, que eu peço pra vocês fazerem é a reprogramação de mente, gente. Então a primeira coisa pra mim que é fundamental pra você antes de ter seu logo é fazer a reprogramação mental. Porque, ó, uma coisa, gente, que demorou muito pra mim conseguir manifestar foi o meu nariz. Porque meu nariz era enorme, eu queria ele fino, só que eu tinha na minha mente que eu não ia conseguir mudar, que meu nariz sempre ia ser feio por conta do bullying que eu sofri, que eu merecia ser realmente ter esse nariz feio, eu realmente ia ser sempre feia. Eu tinha sempre esse pensamento. Então, eu tive que mudar meu pensamento, tipo, por que eu não posso mudar meu nariz? Ou por que eu não posso mudar meu corpo? Porque meu corpo também foi uma coisa que demorou muito, por conta das minhas crenças, por conta dos meus pensamentos intrusivos, dos meus pensamentos negativos, pelo trauma que eu sofri e tudo mais. Então, é muito fundamental vocês fazerem a reprogramação de mente. Aí tem subliminais pra isso, gente, tá? Eu escutei muito subliminal pra reprogramar minha mente, tem subliminais próprios pra isso. Aqui no YouTube mesmo, vocês acham? Também tem no TikTok agora, né? Porque no TikTok tá tendo muito subliminal. Então eu escutei subliminal de reprogramação de mente. E eu fiquei escrevendo, gente. Eu fiz uma carta mágica pedindo que tirasse todos os meus pensamentos intrusivos, meus pensamentos negativos. E eu falava, gente, meus pensamentos intrusivos e negativos. Porque, querendo ou não, você sabe quais são os seus pensamentos negativos, seus pensamentos intrusivos, né? Então eu fiz uma carta e eu lembro que a história aparecia muito em 2024, que era pra você queimar. Você escrevia tudo nessa carta e você queimava, porque essas crenças, pensamentos negativos, tudo ia embora. Então eu queimei o papel, eu peguei as cinzas e assoprei e eu assumi que a partir daí tinha tudo sumido. E realmente, gente, funcionou. Então a programação de mente foi a primeira coisa que eu fiz pra realmente conseguir manifestar minha aparência dos sonhos e meu corpo dos sonhos. Depois disso, gente, eu já fiz o meu autoconceito e o pedestal. Porque, gente, você vai ver que quando você se coloca num pedestal e faz seu autoconhecimento, você vai saber o que realmente você tem insegurança e o que você realmente quer mudar, que você não se sente bem e o que as pessoas falam. Porque eu tinha muito motivo, gente. Tipo, eu não ligo, gente, eu gosto muito do meu braço assim, ó, meu braço é fino. Eu gosto dele, não me importo. Só que as pessoas falavam tanto do meu braço fino que isso começou a entrar na minha mente de fazer eu não gostar dele, sendo que eu gostava dele. Eu não me importo, eu não quero ter o braço gordo. Então, faça o seu autoconceito, faça o seu autoconhecimento de ver realmente o que você quer por você e o que você quer pelos outros. Você não tem que agradar os outros. E também quando você se coloca no pedestal, você já vai saber que, tipo, não preciso agradar ninguém, eu só tenho que agradar a mim, porque eu tenho que agradar os outros, né? Então, a segunda coisa que eu fiz foi me colocar no pedestal e fazer o autoconhecimento de mim. O autoconhecimento, gente, eu sentei e comecei a escrever o que eu gostava, o que eu deixava de gostar. Mas isso eu vou fazer um vídeo à parte, eu quero fazer muito sobre o autoconceito e o pedestal, que são as chaves realmente pra você manifestar tudo. E eu me coloquei no pedestal, gente. Eu comecei a escutar subs, comecei a fazer afirmações que eu era linda, maravilhosa, que eu me amava e essas coisas do tipo. Pra mudar a aparência e o corpo dos sonhos. Gente, eu fiz uma playlist de subliminal. Eu sempre fico mudando as minhas playlists de subliminal. Eu já tive várias aparências desejadas, já tive várias vibes. Porque, gente, libriana, né? Sempre quer uma coisa, sempre quer outra. Então, gente, eu fiz uma pasta com áudios subliminares pra mudar o nariz. Eu fiz uma pasta pra mudar a boca, aumentar a boca. Fiz a pasta pra ter a harmonização facial, pra melhorar, ter a simetria. Fiz um subliminal, fiz a pasta pra subliminal com o cabelo e também eu fazia meus subliminais, gente. Era muito difícil eu fazer subliminal próprio porque eu sou bem preguiçosa. E eu preferia ouvir dos outros, que era uma crença que eu criei que os meus subliminais não funcionavam comigo. Ai, que legal. E pro corpo, gente, pra aparência, gente, desejada foi bem fácil, que eu só escutei subliminais e assumi que isso já era meu. Eu escuto muito subliminal, que também tem umas músicas muito legais, eu fico, ó, imaginando, porque eu sou uma pessoa que visualiza muito, gente, eu tenho a imaginação muito fértil. E vocês ficam falando esse problema aqui, que eu não consigo visualizar, que eu não tenho imaginação, isso, aquilo, isso precisa ter.
Não precisa ter, gente, você não precisa ficar visualizando, se você não consegue ficar visualizando, se você não tem imaginação fértil, não precisa, é uma crença, é porque eu gosto muito de visualizar, mas se você não consegue, não vai anular de você não conseguir manifestar a sua aparência dos sonhos ou o seu corpo dos sonhos. E se você tem problema, gente, visualizar, eu aconselho muito vocês pegarem a foto de vocês e vocês fazerem, tipo assim, puxar ChatGPT ou vocês mesmo baixar esses aplicativos de mudança e modelar o rosto, o corpo de vocês, como vocês realmente querem, salvar essa foto e ficar visualizando. Porque se você não consegue imaginar, você fica visualizando você na sua galeria e fala, olha, meu corpo, olha, sou eu, entendeu? Porque é você realmente e com o corpo que você quer ter. E aí o que me demorou muito foi o do nariz, mas não foi uma coisa impossível, porque ó, agora meu nariz tá bonitinho, porque antes ele era tenebroso. Então eu tô com uma aparência, gente, que eu gosto, que eu estou feliz com isso, não pretendo mudar mais nada na minha aparência, eu acho que eu estou na aparência que eu desejava ter. Eu não posso afirmar completamente, né? Porque vai que mais pra frente eu resolvo mudar e falo, não, essa aparência não quero. Uma coisa que eu não vou mentir, que pense numa coisa que demorou pra mim poder manifestar, mas foi tudo culpa minha, foi o corpo, gente. Então eu usei subliminal e não via resultado, mas eu sei que era só culpa minha, gente, porque todos os métodos têm resultado, era problema somente meu, era erro somente meu. Então eu comecei a ir pra outras coisas, eu comecei a fazer a lei do desapego, aí com a lei do desapego eu consegui manifestar o tamanho desejado dos meus glúteos e com, tipo assim, assumir que eu realmente já tinha. Então foi a afirmação que eu já tinha, comecei a forçar que eu já tinha e comecei a ficar fazendo afirmação muito por cima. E a lei do desapego, né? Tipo, eu já tenho, então por que eu preciso manifestar isso? Porque eu tava vendo que eu ficava ouvindo subliminal, eu ficava procurando o resultado, eu ficava muito em cima. Isso pode acontecer, gente, é super normal e você não tem que pensar, tipo, a lei da exposição não existe, só não existe comigo porque todo mundo consegue, que esse é um erro muito que a gente comete, de praticar um método, fazer alguma coisa e ver, tipo assim, meu, a lei da exposição não existe, é uma enganação, é o coletivo surto de todo mundo, ou porque todo mundo consegue e eu sou livre em horário que não consegue, sendo que você consegue sim. Foi realmente culpa minha, então, por conta de muitas inseguranças, esse anseio de querer ter logo, então foi culpa completamente minha, gente. Aí eu comecei a fazer a lei do desapego e tudo mais, só que ainda não estava no corpo que eu queria. Aí eu fiz a carta mágica, gente, pedindo exatamente do jeito que eu queria meu corpo, e isso se manifestou. E agora, gente, eu fico ouvindo, às vezes, um subliminal ou outro, essas coisas do tipo, e também o arquétipo da sereia me ajudou bastante, gente, a ter o corpo que eu realmente queria. E agora eu posso falar que eu estou completamente bem e feliz. E foi esse espaço, gente, não foi uma trajetória fácil, porque é normal se você tem seus empecilhos, tem suas dificuldades, tem seus pensamentos negativos, tem seus pensamentos intrusivos. Nada é tão fácil assim. Realmente para outras pessoas vão ser mais fácil, mas para outras pessoas vão ser mais difícil. Isso não significa que não funciona com você, ou porque você é o problema, essas coisas do tipo. Não. Você, gente, pode manifestar se você quiser a sua aparência do sonho. Eu falei que a aparência eu manifestei com subliminal, mas se você não quiser ouvir subliminal, você pode fazer uma carta mágica, você pode fazer o Ho'oponopono, você pode fazer qualquer método vai dar certo pra você. Eu estou falando qual foi o jeito que eu fiz, que eu consegui chegar na minha aparência e no meu corpo desejado. Mas se você quiser fazer outros métodos, você pode fazer. Que foi os métodos que eu fiz e foi a trajetória que eu fiz, que eu aconselho todo mundo fazer. Não é que eu tô mandando você fazer, você vai ouvir subliminal, você vai fazer isso sim. Não. A única coisa que eu te aconselho realmente fazer é fazer a reprogramação de mente, se colocar no pedestal, fazer o autoconhecimento e você manifesta depois tudo direitinho. Obviamente que depois da reprogramação mental, gente, eu tive problema com o meu corpo, vocês viram, mas era a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho também a bipolaridade. Então isso acaba afetando um pouco, mas não afeta completamente tudo, gente. Você tem que saber impor seus limites, você tem que saber falar, não, isso vai dar certo realmente comigo, ou só tacar o foda-se e falar assim, isso já é meu, que isso realmente vem. Então é isso, gente. Eu quis postar esse vídeo aqui no TikTok também, porque muita gente gosta desse assunto, quer ver esse assunto, e é um assunto que eu vejo pouca gente falando, pouca gente relatando. E é isso, gente. Um beijo. Amo vocês.